Inovamos junto com você. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa da série Conexão Campo-Cidade. O nosso programa tem como propósito unir os interesses, os assuntos, a tecnologia, as necessidades de consumo do público urbano e do público agrícola e pecuária. Então, para nós é muito importante a gente poder desenvolver esse processo de comunicação que vai cada vez mais fortalecer a imagem do agronegócio em todos os públicos para que esse setor seja verdadeiramente reconhecido por todos os brasileiros e brasileiras. O nosso programa tem um oferecimento de Syngenta. Inovamos junto com você. E também o oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Hoje, nós temos a honra de receber uma convidada muito especial e eu vou pedir a você, Roberto, por gentileza, apresentar a nossa convidada, por favor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês mais uma vez na nossa Conexão Campo-Cidade. E para mim é uma honra e um prazer apresentar a Carmen Pérez. A Carmen Pérez é uma pecuarista e uma líder. Uma líder sempre olhando para frente, rasgando a cortina do horizonte, olhando mais à frente. Foi presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, uma grande presidente, levou a presença feminina no campo a um nível diferenciado, muito competente, casada com um pecuarista também competente, eficiente, gente nossa, gente do campo. E a Carmen está liderando no Brasil um projeto inovador e que é polêmico. Para nós, os leigos, para ela, zero de polêmica. E é o tema do bem-estar animal. Carmen, olha, muito obrigado por aceitar esse debate com a gente aqui hoje no nosso Conexão Campo-Cidade. Eu queria te agradecer por aceitar essa conversa e pedir para você, Carmen, que colocasse os conceitos. O que é bem-estar animal, para a gente começar essa discussão. Muito obrigada, professor Roberto. Agradeço muito o convite, especialmente as palavras. Eu falei que hoje minha responsabilidade aqui está bem maior com todos vocês, que eu tenho que estar muito afiada. E bem-estar animal, de fato, eu acho que ele já é um caminho aí a ser percorrido, que as pessoas já estão familiarizadas, acho que a cadeia produtiva já está seguindo. Na verdade, bem-estar animal é como o animal se encontra naquele momento. Então, é importante considerar vários fatores, né? A gente fala muito dos 5 domínios. Isso a gente considera a nutrição, a gente considera o ambiente, a gente considera a saúde, o comportamento e os estados mentais do animal. Então, a gente tem que pensar que ele tem que estar presente em todos os momentos, do nascimento do animal até o abate, nos manejos, em todos os momentos. E a minha vida tem sido pautada através deste trabalho. Desde quando eu saí de São Paulo, eu sou de São Paulo, minha família está ligada aí no agronegócio, mas eu assumi essa fazenda que eu estou agora, no Mato Grosso, e eu acho que o grande desafio tem sido mudar esse comportamento humano, que eu falo que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura, que vem aí de gerações passadas, e que essas mudanças vêm através de educação, de muito treinamento, que qualquer mudança é feita através das pessoas. E eu acho que vai além, né? Porque quando a gente fala de bem-estar animal, a gente fala de bem-estar humano. Um não anda separado do outro, porque com bem-estar animal a gente tem a segurança da equipe, a gente tem ganhos produtivos, a gente tem ganhos econômicos,
a gente tem ganhos de imagem dentro da cadeia produtiva. Então, é um leque enorme, é um universo muito grande de ganhos. Eu falo que é o ciclo do ganha-ganha. Então, eu acho que é um universo mesmo para ser conhecido, para ser trabalhado, e que a cadeia produtiva já está caminhando, e não tem outro caminho a ser trilhado, senão esse do bem-estar animal. O Carmen, é o quê? Boi, frango, suíno, todos os animais criados no Brasil, tudo isso. Como é que funciona o negócio de... Você falou a questão mental do animal. Como é que funciona o negócio da questão mental do animal? O que a gente considera os estados mentais é solidão, ansiedade, depressão, frustração, tudo isso fazem parte dos estados mentais do animal. Eu sou, claro que é para toda a cadeia produtiva, eu posso, assim, como exemplo, falar muito mais dos bovinos, que é com quem eu tenho mais experiência, o que eu tenho estudado ao longo dos anos, pela prática mesmo, aqui na Fazenda, onde tem muitas pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais. Eu trabalho muito com o Grupo Ético, que é liderado pelo professor Matheus Paranhos, da Unesp de Jabuticabal. A gente faz pesquisas aqui semestralmente, praticamente, e entre outros também, grupos internacionais, mas sem dúvida é para toda a cadeia produtiva, aves, suínos. O Carmen, eu, na minha época de executivo de empresa agropecuária, nós tínhamos produção de suinocultura e ficava bem evidente quando existiam erros de cálculo, de alojamento, de número de cabeças por determinados espaços lá na suinocultura ou por índices em metro quadrado e assim por diante. Os animais se tornavam mais agressivos, eles tinham um índice de ataque de uns aos outros bastante grande e a produtividade caía significativamente. Eu já vi também em avicultura, onde em galinhas poedeiras, onde quando elas estão muito apertadas na gaiola, cai a produtividade e mesmo o valor nutricional do ovo produzido é bem inferior e é um ovo com índice alto de produtos ligados ao estresse. Então, cientificamente, isso não tem dúvida. Agora, quando você traz isso para as questões econômicas, como harmonizar essa questão? Porque o cliente lá na ponta valoriza essas questões, Carmen? Eu acho que o cliente tem mudado muito. É lógico que quando a gente fala de fome, é mais difícil a gente entrar nesse mérito, mas os clientes têm mudado muito ao longo do mundo, em todo o mundo tem mudado muito. Na Europa, os clientes são muito exigentes com a questão do bem-estar dos animais. Se a gente pensar no mercado de ovos, o tanto que cresceu essa história dos ovos livres de gaiolas, cresceu muito no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, já tem muitos supermercados que fizeram um acordo com os produtores de até 2026, todos esses produtores, grandes supermercados, né, desses produtores estarem com toda a produção, porque é claro que existe um custo enorme com isso, de tirarem essas galinhas de gaiola e colocarem elas ao ar livre, mas já existe um acordo com esses produtores. Para a cadeia de suínos e de aves, o desafio, sem dúvida, é maior, porque se a gente pensar nos bovinos, eles já estão a pasto, que é a nossa maior produção, é a pasto. Então, é um trabalho de transformação mesmo, é um trabalho lento, não é um trabalho do dia para a noite, mas ele é possível e existe, sim, uma exigência muito grande. Eu acho que existe uma conexão muito grande, existe uma geração muito mais conectada e existe uma geração que eu vou além. Antes, todo mundo estava ligado, de alguma certa forma, ao campo. Ou tinha uma tia, um tio, um avô, uma avó. Hoje, as pessoas não têm nada.
não tem nenhum vínculo com o campo. Então, as pessoas não sabem o que é uma galinha, as pessoas não sabem o que é um porco, essa geração mais nova não tem esse acesso ao campo. Então, esse distanciamento, ele tá maior, o que dificulta essa aproximação. Existe uma grande narrativa do como esses animais são tratados, existe essa grande narrativa de ONGs que tem aí as suas funções, mas, enfim, de como esses animais vivem, de como eles são criados, de como eles são produzidos. E com isso, eu acho que o desafio, nesse sentido, é maior, mas as exigências, sim, estão maiores. Eu acho que a cada dia a gente tem que mostrar de uma maneira mais clara e mais eficaz do que a gente faz. Eu acho que as pessoas, cada vez, elas querem saber mais de como esse produto tem sido produzido mesmo, e como o planeta tem sido afetado durante todas essas nossas produções, como a carne chega à nossa mesa. Eu acho que é esse o nosso grande desafio como produtor, como cadeia produtiva. Carmen, só assim, na linha do que você está falando, eu acho muito bacana a sua fala. Assim, eu admiro muito o seu trabalho à distância, que a gente acha que não se conhece pessoalmente, mas me parece que tem um momento aí de uma conversa mais com os pecuaristas, né? Talvez a gente tenha tido esse diálogo de mudar a instalação, o jeito de mexer, e a gente aqui tem essa preocupação também de passar para a cidade, né? Porque o programa tenta criar esse elo, que tem uma revolução acontecendo, um jeito muito diferente de pensar as coisas. Como é que você vê, né? O Tejão é um cara de marketing, ele sempre faz essa luz assim para a gente, né? Como é que você vê, qual seria a maneira da gente comunicar isso para a cidade, essas mudanças? Ou, quem sabe, você pudesse dar alguns exemplos do que você fez, né, para transformar, que talvez para o pecuarista seja tranquilo, nem não é tão tranquilo para alguém da cidade. Ou seja, como você faria essa comunicação através de exemplos? Não sei. Qual é a estratégia que você acha que seria legal da gente mostrar essa nova pecuária? Carmen, eu acho... Carmen, Oi. Antes de responder, só eu quero agregar a pergunta do Alexandre. Alexandre, obrigado pela tua pergunta, muito interessante. Mas existem empresas, Carmen, na área de integração animal, pecuária, avicultura e suinocultura, trabalhando com muito rigor no bem-estar animal. O negócio do queijo free, sem gaiola, são temas muito fortes. O animal não pode ficar isolado, tem que ter uma companhia. Hoje tem um trabalho, por exemplo, na BRF, muito interessante, muito profundo, viu? Então, só para você, enfim, você sabe disso, mas é para você, na resposta ao Alexandre, considerar que não é só pecuária de cor direito, também na área de suinocultura e avicultura está crescendo muito esse processo. Com certeza, professor Roberto, com certeza. E em relação à sua pergunta, Alexandre, eu também admiro muito o seu trabalho, agradeço as suas palavras, e eu acredito muito no poder das histórias. Eu acho que as histórias, elas são muito poderosas, e eu acho que o agro, ele tem muito feito campanhas, e eu acho que a gente precisa ir além das campanhas, porque eu acho que as campanhas, elas são importantes, elas têm feito um trabalho importante aí ao longo desses anos, porque antes a gente não fazia nada. Então, a gente começou com essas campanhas que têm sido importantes, mas eu acho que elas não criam essa conexão, esse vínculo. Exato. Porque no final a questão é o outro, eles querem se identificar. E eu sempre penso, por que as ONGs elas se conectam tanto? Porque elas têm esse lado emocional muito forte. E o que eu acredito é que o agro, ele tem que ir por esse caminho, contar as histórias reais dessas pessoas que estão aqui. A minha história, a história de tantos agricultores, de tantos pecuaristas que vivem aqui o campo, que fazem esse papel de forma tão verdadeira, que estão tão preocupados com essas boas práticas de produção e que levam tão a sério esse Brasil, né? Esse Brasil, ele é tão extenso, tão grande. Então, eu acho que é isso que está faltando mesmo, da gente sair aí dessas salas do agro,
que a gente vive falando um para os outros, e chegar aí até a casa das pessoas, mas com a guarda mais baixa. Porque eu acho que a gente sempre está no embate, discutindo com a guarda alta, sempre falando que a gente está certo, que a gente carrega, que a gente não carrega. Eu acho que tem que ir além disso, porque disso a gente já sabe que o agro é pop, que o agro... Enfim, a gente já é apaixonado pelo agro, a gente já sabe os números do agro, mas eu acho que a gente tem que criar essa comunicação, esse vínculo, porque passando essa primeira camada, a segunda é mais fácil de mostrar. Então, eu sinceramente acho que é através das histórias. Carmen, você traz um assunto que é antigo. Eu me recordo de campanhas no Canadá, campanhas de 20 anos atrás, cuja estratégia era We Care. Ria, We Care. Nós cuidamos. E apareciam ali exatamente o que você está falando. Famílias agrícolas, outra coisa interessantíssima, era o homem, a mulher, uma criança, o cachorro, os animais, e no colo de uma criança, um porquinho, e o tema era Here We Care. Na nossa fazenda, nós cuidamos, nós amamos. Então, falta, sim, uma inteligência emocional, no sentido de contar as histórias, e histórias reais, histórias verdadeiras. E uma coisa que você sempre me fala é que, além de tudo, quando você cuida com esse amor, eu diria, com esse amor, você me mostrou um dia, me contou um dia, e como é que você faz o processo da desmama. Muito interessante, né? Você mantém o contato visual da vaca com o bezerro. É um detalhe, mas, puxa vida, que caramba, que dificuldade tem também em fazer. Então, quando você me contou as coisas todas, eu te perguntei, isso dá lucro? E você fala, isso dá mais lucro. E é fácil imaginar que dá mais lucro, não é, Carmen? Porque se você faz uma coisa com muito amor, com muito carinho, lógico que o resultado de todo o processo ali na sua fazenda vai dar mais lucro. Então, eu me lembro de trabalhos geniais que você tem conduzido com a Câmara Alemã de Comércio, lá com o Stefan Thiem, quando ele também te procurou, há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, e disse, olha, a Alemanha vai parar de comprar carne do Brasil se não tiver esse processo de bem-estar animal percebido. Bem-estar animal percebido. E também a gente tem coisas aqui no Brasil de gado que passa fome, que não tem capim, que não tem água, está bem distante da sofisticação que você traz. Mas a pergunta que eu deixo é essa, dá lucro? Porque você não pode, o pessoal pode achar que nós somos um bando de imbecis idiotas aqui. Carmen, isso dá lucro? Com certeza, Tejon, com certeza, por vários exemplos, e assim, para a gente pensar assim, bem basicamente, tá? Animal estressado, cortisol alto, imunidade baixa. Animal estressado, cortisol alto, ganho de peso é muito mais baixo. E isso a gente pode pensar em ganho de peso, a gente pode pensar em termos de reprodução. Então, uma vaca que vai entrar numa estação de monta, ela não vai emprenhar. A gente pensa num momento da desmama, que o Tejon falou, que é o momento que separa a mãe do bezerro, e que não é o leite que cria o vínculo, mas sim é o vínculo mesmo materno. Quando você separa, eles ficam se procurando o tempo todo. Então, se você põe eles lado a lado, que eles mantêm o contato visual, a gente, inclusive, fez pesquisa aqui com o Grupo Ético, os animais que ficam lado a lado, eles ganham peso até 800 gramas, os que ficam em cada separados, um em cada lugar da fazenda, perdem peso, porque eles ficam rodando a fazenda, se procurando. Mesmo numa vacina, os animais que a gente põe num tronco de contenção, que a gente troca agulha, não dá abscesso. Cada abscesso lá vacinal são até 600 gramas a menos por animal, imagina, por aftosa, por vacina. Então, imagina num confinamento, quantos animais saem por ano, qual que é o valor que um produtor perde. Então, são contas muito simples, que no final
soma, ou mesmo por contusão, a hora de embarcar animais, que fica lá cutucando o animal e dá aquele tanto de contusão que tira um monte na hora do abate, ou ao nascimento, que tem todo um cuidado com o bezerro, que tem mortalidade alta, porque os cuidados não são feitos. Então, se a gente pensar em todo o ciclo, a gente cuidando bem, é muito bom, porque faz bem, é bom para a gente, é bom para a equipe, e é bom economicamente, é bom para o negócio. E tem outra também, para a equipe. Logo quando eu cheguei na fazenda, a equipe estava sempre machucada, sempre tinha vaqueiro com a costela quebrada, com a perna quebrada, com o braço quebrado. Então, isso é um risco enorme também. Então, tem todos esses ganhos econômicos, né? E os riscos também que a gente colocava, que a equipe se coloca com os animais bravos, com os animais com um comportamento mais agressivo, porque, no final, os animais eles são fruto daquilo que eles recebem. Então, manejo ruim, os animais ficam reativos, manejo bom, os animais eles ficam muito mais calmos, com certeza. Ô, Carmen, eu acredito muito no que você está falando. Em 1984, eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez e eu fiquei lá 37 dias visitando grandes projetos de agronegócio. E uma coisa que me impressionou muito e que eu fiquei chocado naquela época, imagina se isso fosse hoje, era uma produção de baby beef, eram bezerros recém-nascidos que eram trancados num galpão escuro, totalmente escuro, com som de rock no último volume. E eles ficavam lá e eles tomavam soro, uma ração de nutrientes, e esses animais eram abatidos com 4 meses de idade para fazer um tipo de baby beef lá, de uma carne bastante precoce, vamos dizer assim. Mas era um processo produtivo horroroso, naquele tempo que ainda não se falava em sustentabilidade, em tantos valores que nós temos hoje, aquilo chocou a gente, né? E eu imagino que isso não exista mais, pelo menos eu espero. Então, eu acredito muito no que você falou. Eu acho que um animal feliz, tranquilo, ele consegue produzir mais, ele consegue ficar menos doente, ele consegue ter melhor fertilidade, melhor ganho de peso, e manejando uma suinocultura, eu vi isso claramente, porque o suíno de alta genética, ele é muito sensível a qualquer alteração ambiental ali em volta dele, seja de tratamento, de ruído, do que for, né? Então, essa causa que você defende, eu acredito nela. Carmen, e uma pergunta isso para você, impacta... Filha. Pode falar, professor Roberto. Olha, você está defendendo esse negócio, eu estou te acompanhando faz tempo, sou seu fiel seguidor nesse projeto teu, mas eu queria fazer uma pergunta prática. Como é que está o Brasil, do ponto de vista do bem-estar animal, em relação ao resto do mundo? Eu acho que o Brasil tem avançado bastante a conscientização. O Brasil já tem uma grande vantagem, que é essa condição da criação a pasto, mas como mesmo a gente falou no início, tem várias condições quando a gente pensa em bem-estar animal, não adianta estar pasto e não ter capim, mas eu acho que avançou bastante nesses últimos anos. Há 15 anos atrás a gente não ouvia falar de bem-estar animal e hoje as pessoas estão muito mais atentas e a gente tem que pensar que tudo depende de pessoas. Então, eu acho que é muito uma conscientização de entender como o animal se comporta, por que tratar os animais assim, porque quando as pessoas entendem que os animais são seres sencientes, que eles são... que eles também sentem como a gente, sentem dor, sentem medo, eu acho que existe uma empatia das pessoas, eu acho que existe uma empatia das pessoas que trabalham com os animais, eu acho que existe uma empatia de toda a cadeia produtiva nesse sentido, e eu acho que aí já é um passo grande.
porque até então, quando não era falado sobre o assunto de bem-estar animal, as pessoas não entendiam. Então, eu lembro que logo quando eu cheguei na fazenda, eu via marcar muito a fogo, e eu falava, gente, isso dói, né? Saindo da cidade grande, chegando na fazenda, e falava assim, não, o animal não sente dor, tem um couro grosso. Imagina, uma mosquinha que posa no cupim, ele já começa a se debater. Imagina uma marca-fogo, a gente sabe aí 1000 pesquisas mostrando o que acontece com a marca-fogo, todo o processo inflamatório. Então, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é a informação, é a educação dentro da própria cadeia produtiva, porque existe aí uma tradição muito forte por parte das pessoas que trabalham, por parte dos pecuaristas, e eu acho que é quebrando isso com a informação. Legal. Marcelo, só fazer um comentário aqui. Eu nunca me esqueço, Carmen, de uma foto que eu vi no Uruguai, né, dos criadores uruguaios, que tinha um peão bebendo água, como se estivesse fazendo uma flexão junto com o cavalo num riacho, assim, sabe? Uma foto e o gado atrás, extremamente impactante. E acho que o Uruguai conseguiu construir uma imagem de uma pecuária natural que respeita o ambiente, etc. Eu acho que essa construção ela é possível no Brasil, porque a gente cria pasto, tem toda uma condição que eu acho excepcional. E tem um negócio que me intriga, né, nessa nossa conversa com a cidade, que talvez seja um dos momentos que eu vejo mais apego a cachorro, gato, ao animal doméstico. Estou estudando um pouco mais a cadeia aí de pet, né, que eu estou sendo muito chamado para problema de ração, né, que está toda essa crise aí de oferta de grãos e preços muito altos, e os números são assustadores do que cresce cachorro, gato em casa, ou seja, há uma conexão com o animal muito forte e, ao mesmo tempo, um distanciamento da cidade dos animais, né, que não são domésticos, né, teoricamente. Então, eu acho que esse diálogo que você propõe, essa forma, é um jeito também de humanizar, né, esse relacionamento e talvez romper algumas barreiras e construir um imaginário diferente, né, aproximar. Então, acho que tem um gancho aí que a gente precisa criar essa conexão num movimento que me parece muito forte que a gente está vendo nas cidades de apego de volta aos animais. Amigos, nós temos um outro ponto muito importante pipocando aí. Nós tivemos nos últimos 30 dias aí cerca de 2, 3 geadas aí em diferentes regiões que impactou fortemente a produção de cana, de café, de citros, pastagens, hortaliças, frutíferas, o final do ciclo aí do milho, safrinha e etc. E agora nós temos aqui para essa semana uma previsão de um frio muito intenso, talvez um dos maiores frios que a gente possa ter no Brasil, né, onde nós vamos ter neve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e possíveis geadas no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, entre outros. Tem uma linha de meteorologistas falando que o frio vai ser muito rigoroso, e outra, nem tanto, né? Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte: antigamente, nós não tínhamos essas ferramentas que possibilitavam algum tipo de planejamento, né? Então, hoje nós sabemos que quarta e quinta-feira teremos aí frios bastante rigorosos. O que fazer para mitigar esses riscos e tentar proteger as plantas, os animais aí desse frio que está vindo? Aí o desafio, né? Marcelo, pergunta difícil de responder. Essa pergunta tem que chamar Deus. Deus? Se é uma área pequena, é possível fazer uma defesa, existem técnicas para isso, acender, encher tambores com pedaços de madeira, com cavacos e tal, e pela fumaça, de modo que a fumaça iniba a formação da geada, ou então fazer irrigação muito ampla de manhã cedo.
Mas é área pequena, numa área grande não tem saída, Marcelo. É o que o Tejão falou, tem que rezar para não cair aqui essa geada. Por favor, aqui não, que eu estou desesperado. Mas você tem razão. O efeito das 2 geadas que tivemos agora no final de junho e começo de julho foi brutal. Eu, produtor rural, já tive geadas assim em 78, 84, já tive várias geadas fortes no Brasil. Mas essa que eu vi agora, eu não me lembro, a gente não tem essa memória de desastres assim. Mas eu estou há 79 anos na agricultura, não me lembro de uma geada tão forte quanto essa tivemos agora, a segunda dela no começo de julho. Foi realmente impactante. Canaviais queimaram de fora a fora, não sobrou um centímetro quadrado de folha verde de canaviais na região de Ribeirão Preto. Queimou em Goiás, queimou em Mato Grosso do Sul, Paraná, milho, safrinha, que está na fase final, queimou muita coisa, Rio Grande do Sul também, pasto queimou muito. Foi uma geada trágica, até porque o agro cresceu muito, Marcelo, cresceu muito, a produtividade melhorou, nós somos hoje um país tecnificado, sustentável na atividade produtiva. E esse tema é um tema tão complexo quanto a chuva de pedra. Como é que você vai evitar a chuva de pedra? E a seca, e esse ano foi o pior. Nós tivemos uma seca terrível de março a junho, não choveu quase nada, março, abril, maio, junho. Então a geada pegou a planta debilitada por causa da seca, né? Sem umidade relativa no ar, então o efeito foi dobrado por causa da seca. Não tem salvação, não tem o que fazer, Marcelo. Infelizmente não tem o que fazer. Marcelo, acho que a sua pergunta tem múltiplos aspectos, como sempre. Você sempre provoca umas questões interessantes aí para a gente debater. Eu vou pegar uma perninha desse assunto que tem me apaixonado assim um pouco, tá certo? A gente tem, de fato, técnicas preditivas, né? Mas a verdade também, Marcelo, é que os modelos estão gerando variabilidade muito alta, né? Então, exemplo, será que essa onda de geada dessa semana atinge São Paulo, Minas Gerais? Tem modelos dizendo que sim, tem modelos que vai ficar dizendo que vai ser muito forte no Rio Grande do Sul e não avança para o Mato Grosso do Sul. E o que a gente vai percebendo é que, como os dados de entrada dos modelos estão muito voláteis, os dados climáticos estão muito voláteis, é impossível você tirar uma previsão boa se seu dado de entrada é muito volátil. Então, um debate acalorado entre os meteorologistas, minha vida aqui de prever preço, de tentar, eu preciso demais de meteorologia, então a gente estuda muito, a gente tem assim, uma base de informações hoje muito grande aqui na nossa consultoria. A minha percepção do debate entre os meteorologistas é que, para muita gente, essa história do aquecimento global, a gente vive uma era de mais variância, de muito mais volatilidade e de muito mais dificuldade de previsão, embora as técnicas preditivas tenham avançado. Mas se há tanta variabilidade assim nas temperaturas, né, isso afeta as suas previsões. Se a gente olhar com carinho, o debate que está tendo hoje nos Estados Unidos, a gente falou isso nos programas anteriores, está vivendo uma seca secular. Tá? Há uma meteorologista que eu li dizendo que é a maior em 1000 anos. Né? Se você olhar o norte dos Estados Unidos, temperatura de 50 graus, problema sério de trigo. A gente vê as 2 Dakotas, né, do norte e do sul, Minnesota, todo um debate se vai chover, se não vai chover. Estamos vendo lugares dos Estados Unidos, ao contrário, sofrendo com inundação. Aqui, se tivesse que bolar um negócio ruim, acho que tinha que ser muito criativo para tudo que nós estamos vivendo. Quer dizer, uma seca extrema e entra 2, 3 geadas, pode vir uma 4ª. De fato, são eventos que talvez nós, do lado de produção, vamos ter que lidar com maior variância mesmo, sabe? E isso, as estratégias, Marcelo, vão passar por tentar fazer irrigação, vão passar por fazer seguro rural, vão passar por fazer, como pecuarista que eu sou também, ali no Mato Grosso do Sul, eu tenho que ter reserva, provavelmente fazer feno. Eu não sei, a gente vai ter que montar estratégias para lidar com essa variância, se de fato ela veio para ficar, né? Então, de fato, é desafiador, né? Sua proposição é muito desafiadora. Esse aspecto não vai bem no que o Roberto tem enfatizado muito, você acabou de mencionar, Alexandre, esses aspectos dos fatores incontroláveis. Você tem que ter seguro, por exemplo.
Seguro, porque aí vai replantar. Qual é o milagre? É seguro e plantar de novo, não tem muito milagre, né? Mas acho que é seguro, né? Se você fosse eleger ranking número 1, seguro, creio, né? 100% ali. A questão é que, por exemplo, o frio, ele tinha sumido da pauta, né? Eu moro em Uberlândia, fazia uns 20 anos que eu não tirava o agasalho do guarda-roupa, né? Então, quando você não tem frequência de um fato, você o ignora, mas à medida que ele começa a ter frequência, nós vamos ter que repensar isso e fazer isso que você falou, Alexandre, se preocupar mais com seguro, se preocupar mais com irrigação, tentar encontrar variedades que são mais resistentes ao frio, ou seja, nós vamos ter que tomar providências para enfrentar esse fato, se daqui para frente ele voltar a ser frequente, né? Marcelo, porque o olhar dos meteorologistas é muito interessante, né? Os céticos vão dizer o seguinte, olha, os ciclos da meteorologia são seculares, né? São muito longos. Na verdade, você está olhando um ponto, está dizendo que está tendo um aquecimento, que tem uma variância muito grande, mas já houve frio igual 100 anos atrás, tá certo? Enfim, a gente tem dificuldade de chegar numa proposição geral. Os que acreditam no aquecimento global, que eu acho que hoje é uma maioria, eles estão dizendo, olha, os eventos estão a variância aumentou. Não é um problema de já ter tido essa temperatura tal. Está muito mais frequente, é muito mais rápido, as coisas estão acontecendo de um jeito muito diferente do que era. Então, você tem grandes produtores que a gente conversa que já detectaram, que já subiu meio grau, 1 grau, a temperatura em amplas áreas, e isso tem afetado a produtividade, tá certo? É uma nova realidade. Se nós vamos ter que esperar 100 anos para comprovar que não é isso, é um ciclo, né, secular, que era, eu não sei, mas o fato é que, concretamente, me parece, como analista de mercado que eu sou, que eu estou vivendo muito mais volatilidade do que eu vivia, tá certo? Os choques parecem muito intensos, na minha percepção. Isso vai muito lá no consumidor da cidade, né? Por exemplo, o café no começo do ano era R$600, agora é 960. Né? Então, isso afeta muito o consumidor, né? Como que você está vendo? Verduras também, frutas. Afeta. É interessante, eu estava no Mato Grosso do Sul, há 2 semanas atrás, eu estava numa fazenda de um produtor, que a fazenda estava linda, em Carapó, e ele ainda falou, olha, Carmen, a semana que vem vai ter geada. E eu fiquei apavorada, eu falei, nossa, que desespero. Ele falou, mas quase todo ano tem nessa região. Uhum. E a gente perde aí 40% da produção. Eu já não ia dormir à noite, eu já ia entrar em pânico, porque aqui não tem, né? Aqui no Mato Grosso, na região que eu estou, é sempre muito quente. E ele falou que eles já lidam com isso, eu não sei se ele tinha seguro, eu acho que ele devia ter, porque ele estava muito calmo. Entendi. Mas eu acho que o seguro ele é bem complexo. Uma vez eu fui ver aqui para a seringueira, que a gente plantou, e na época eu tive dificuldade com essa história de seguro, mas eu acho que é uma alternativa, assim, porque é muito prejuízo. Carmen, deixa eu só aproveitar que você está aqui agora, ao vivo, e dizer a todo mundo que de 25 a 27 de outubro, no Congresso Nacional das Mulheres, a Carmen é o ídolo, ela é o símbolo do Congresso, viu? Parabéns. Obrigada, Tejão. Carmen, vou aproveitar a sua presença também e eu quero pegar uma sensibilidade sua nessa colocação que eu vou fazer aqui. A mídia, ultimamente, tem divulgado muito o sucesso do agronegócio, né? Então, eles têm falado, hoje estava no Globo também, lá no Extra do Rio de Janeiro, falando que está tendo congestionamento de jatinhos lá no oeste da Bahia, que não tem carro de luxo mais para vender, que os empresários do tudo e tal. Então, eu penso assim, ao mesmo tempo que é legal essa notícia, ela é ruim, porque ela passa uma imagem de um
de um excesso de poder, excesso de coisa que, no meu ponto de vista, distorce um pouco as coisas. A gente sabe que o empresário do agro não tem um grau alto de humildade, de simplicidade. Agora, essas notícias que a mídia está trazendo, que existe hoje um superconsumo de produtos de luxo, eu não sei se isso é positivo para a imagem do setor. Como que vocês veem isso? Eu também não vejo como positivo e, na verdade, eu enxergo o agro de uma maneira muito diferente disto, porque eu acho que o agro ele é muito essa coisa da natureza, da gente se conectar com a natureza, da gente se conectar com a terra, da gente se conectar com os animais, com uma coisa de muito mais essência. Eu vejo muito essa força do trabalho e de muita dedicação, que a gente sabe que exige uma dedicação enorme, que as coisas são tão... não existe trabalho sem esforço, não existe nenhum ganho sem arregaçar mesmo a manga das camisas. Então, eu acho que é tanto suor, é tanta dedicação, e que é uma imagem distorcida que passa, né, de tudo isso, desses jatinhos aí, de tudo mais. Então, eu acho que não é uma coisa muito minoria. Real. É uma minoria. É uma minoria que faz isso. É muito pouca gente que tem essa competência toda aí. Comprar um jatinho tem que ser muito grande para ter jatinho, não é moleza, não. Mas eu queria aproveitar, Marcelo, Carmen, Alexandre, essa visão moderna da Carmen, e que é, ao mesmo tempo, moderna e é disruptiva do ponto de vista tecnológico, tá certo? Para tratar de um tema igualmente disruptivo. Para a gente conversar um pouquinho aqui, Alexandre, Marcelo e Carmen, que é o tema da descarbonização. Há em andamento no mundo inteiro o que eu considero como uma mudança disruptiva de comportamento econômico, não é na agricultura. A questão da descarbonização passou a ser uma busca de governo, da academia no mundo inteiro, tendo em vista a melhoria do bem-estar humano, não apenas o animal, mas o humano. Viver melhor, com melhor definição sobre o uso da terra, sobre a matriz energética, temas que permitam, por exemplo, que a biodiversidade seja tratada de forma a ter um valor econômico positivo para quem mora em regiões biodiversas, tipo a Amazônia, para citar um exemplo concreto, né? Então, essa questão da descarbonização está trazendo uma demanda e um desafio ao mesmo tempo. A demanda é tecnologias que levem à redução da pegada de carbono, para que a gente possa avançar positivamente. A Carmen, por exemplo, trabalha com isso. O negócio do arroto do boi, né? Uma pastagem bem formada sequestra carbono que o metano equivalente em CO2 que o boi emite na sua erutação, né? Então, são temas como esse que têm um vertente tecnológica muito importante. O Brasil trabalha com isso com muito critério, tem uma agricultura sustentável, de fato, a Embrapa, loja de pesquisa nossa, a universidade trabalha com isso, estão avançando. Mas tem um lado político, digamos assim, de caráter também comercial, né? Em que estão sendo criados métricas que medem a pegada de carbono, que são diferentes dentro do próprio país. Você tem uma pegada de carbono de soja na Amazônia, diferente da pegada de carbono de soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Ou no Mato Grosso. São coisas diferentes. Então, nós estamos correndo aí uma perigosa mudança de comportamento global, em que os países envolvidos querem colocar a métrica deles, uma regra comercial universal. E isso não é aceitável. Eu vivi muito de perto, vocês são muito jovens, né? Mas eu vivi muito de perto, por exemplo, a rodada do lugar do GATT, em que nós fomos obrigados a engolir um acordo feito na União Europeia e Estados Unidos em regras de comércio, tendo criado aqueles 3 temas, vocês conhecem: acesso a mercados, proteção interna e subsídio de exportações, que mexeram no comércio global. Tivemos que engolir aquilo que foi um acordo entre os poderosos, Estados Unidos e União Europeia, temos que engolir. Hoje,
A Europa está na frente desse processo todo da pegada de carbono, com o Green Deal, com a pegada de carbono na fronteira, querendo colocar uma regra de carbono nos produtos importados pela Europa, obviamente na métrica dela, União Europeia. Os americanos estão contestando isso, vão fazer a métrica deles, a China fazer a dele, nós temos que fazer a nossa. O que eu quero trazer aqui para a discussão é que nós não podemos ficar mais uma vez dependendo de acordos feitos pelos poderosos e que tenhamos que engolir as métricas que eles colocarem. Nós temos a nossa métrica e é preciso fazer isso. Então, eu queria comentar com vocês, Alexandre, Marcelo, Carmen, que o Tejon também, nós estamos criando na FGV, sob a coordenação da GV Agro, que eu tenho o prazer de trabalhar, um programa que é um observatório de bioeconomia que pretende juntar todo mundo que mexe com essa área no Brasil todo e criar um banco de dados e uma condição acadêmica de desenvolver métricas tais para o Brasil que nos permitam sentar à mesa de negociações, não para ser comida dos poderosos, mas estar na discussão tecnicamente embasada junto com eles para ter nossas métricas reconhecidas e aprovadas de maneira integral. Então, eu queria tratar desse tema porque está passando meio ao largo da agricultura brasileira, mas tem muito a ver com isso. Há uma mudança sensível no mundo. A descarbonização não é mais uma moda, é um tema central na mudança da economia global. Não é agricultura, é economia global descarbonizada. Só chamar atenção para esse tema, viu, Marcelo? Tá, Alexandre? Roberto, eu penso como você. Eu acho que nós precisamos realmente desenvolver o nosso modelo, a nossa metodologia. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que pior do que ter um mau número é não ter nenhum, né? Sim. Então, a gente tem que começar com uma metodologia que seja mais simples, que possa até não ser tão precisa, mas que cada produtor rural possa ter seu cálculo de carbono positivo e de carbono negativo, para ele poder fazer o equilíbrio dele lá e ele poder bater a mão no peito com orgulho e dizer, ó, eu sou carbono negativo, eu ajudo o meio ambiente, eu ajudo a terra a ser melhor, né? É isso mesmo. Mas tem que ter rigor nesse processo, porque a discussão global será baseada em ciência desenvolvida nos países todos. Nós temos que não podemos perder esse trem. Roberto, a verdade é que a minha Tereza Cristina está preocupada com isso, todos nós estamos. Diga, Alexandre, desculpa. Roberto, acho que a Carmen ia falar alguma coisa, Carmen. Não, pode falar, por favor. Então deixa eu só... O que eu estou achando dessa história? Primeiro, parabéns por esse esforço aí, acho de primeiríssima ordem. E eu acho, Marcelo, que tem um lado que o produtor tem uma coisa meio cética, né? Que vou fazer um esforço e não vou ser remunerado por ele, né? Eu vou mudar meu sistema de produção e eu acho, sinceramente, posso estar enganado, tá? Mas assim, pensando estrategicamente, vai valer dinheiro neutralizar carbono. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente já sabe de negócios muito grandes que estão acontecendo. Então, eu gostaria de dividir com todo mundo essa percepção. Eu acho que o Trump foi uma meia trava numa trajetória que já vinha acontecendo. Ele deu, sabe, aos 4 anos do Trump, deu aquela, sabe, quando um gigante embaça ali, aquela... E agora está evidente a necessidade de seguir adiante com esse movimento. As metas, eu estou cada vez estudando mais isso aí, as metas que os europeus, americanos estão se impondo são muito elevadas. Não será fácil cumprir essas metas. Eles vão ter que comprar essa economia de carbono de outras regiões, de outras geografias. E nós temos um lugar espetacular para colocar nosso tipo de produção, comprovadamente, com metodologia, e fazer dinheiro disso. Eu acho que é uma questão, assim, para quem estudou economia, poluição, aquecimento global é uma externalidade negativa, é uma falha de mercado. E o que me chama a atenção é como o mercado falha, né, como eu causo um dano. Vamos pegar o petróleo. O petróleo causa um dano
tá certo? Que não está no seu preço. Então, o petróleo deveria valer mais, porque ele causou um dano social quando ele trouxe a poluição. Então, teoricamente, o preço do petróleo está fora do lugar. Das duas, uma. Ou você subsidia uma tecnologia alternativa que diminui o carbono, tá certo ou não? Ou você dá um prêmio por esse carbono que você reduziu. E esse prêmio é o que o mercado vai dar agora. Então, assim, eu não tenho, na minha dúvida nenhuma, desculpa, Marcelo, só para deixar, nenhuma, esse negócio está aí, ele é grande, ele vai dar dinheiro e nós temos que estar preparados para ele, porque vai ser um valor relevante no sistema de produção. Esse negócio vai ser tão gigantesco que pode ser equivalente à receita da atividade principal. Por exemplo, você acha... Ou maior, né? Ou maior. Você acha que a sociedade, por exemplo, a sociedade urbana, a sociedade como um todo, não vai cobrar de uma multinacional, lá, uma montadora de automóvel, por exemplo, que tem carbono positivo, que ela tem que eliminar esse carbono? Você acha que esse cara não vai ter que pagar para alguém fazer isso por ele? Né? Ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que prestar conta, do mesmo jeito que ele presta conta para o acionista no final do ano, falando que o EBITDA dele foi tanto, lucro líquido tanto, ele vai ter que prestar conta ambiental. Ó, eu poluí tanto, mas eu tomei providências, mexi nisso, mexi naquilo, reduzi. Agora, o que eu não consegui resolver, eu fui lá no Brasil e paguei para 100 agricultores, para 1.000 agricultores que geraram carbono por mim. Porque, Marcelo, o assunto que nós estávamos falando antes, eu acho muito importante. Não sei se eu vejo essas brigas de meteorologia, não sei se cientificamente está certo o aquecimento global, mas a percepção coletiva de que o aquecimento global está trazendo transtornos é o que interessa politicamente, é o que vai mover a sociedade na direção... É a crença, né? É a crença da sociedade. Certo ou errado, tá certo? Vai, porque é um calor que está matando gente nos Estados Unidos, é um frio que nunca existiu em 100 anos, tá certo? Os eventos estão ficando extremados e acho que o diagnóstico coletivo nós precisamos fazer algo para mitigar esse aquecimento que está trazendo prejuízo para a sociedade. Isso tem um valor econômico gigante e eu vou ter que reduzir. Olha, o Roberto, eu me lembro que eu dava uma aula no meu curso de desenvolvimento econômico, lá atrás, que era exatamente sobre energia, tá? Energia e desenvolvimento econômico. E tem uns trabalhos pioneiros do pessoal de Cornell, né, que chamava Pimentel, né, em inglês, que ele fazia exatamente esse balanço energético da produção de milho, de todas as culturas. Quer dizer, isso eu estou falando depois dos anos 80, tá? Já tinha uma metodologia, porque eu vou produzir milho, eu vou usar, né, nitrogênio eu queimo o gás natural para capturar o nitrogênio do ar, para fazer amônia, fazer ureia, tá certo? Isso aí tem um impacto de gasto de energia, de carbono que eu consumi, tá certo? E gerei depois o etanol de milho, será que eu consigo um balanço? A gente viu que não dava um balanço positivo de carbono, o nosso etanol de cana dá um balanço espetacular, se a gente usar mais o bagaço para fazer energia e todo um aproveitamento, é um ganho espetacular. E aí, Roberto, que trabalho lindo que vocês vão fazer, porque tem que consolidar metodologias, tá certo? Porque nós somos diferentes. Nós somos uma agricultura radical. Pois não, Roberto. E, Alexandre, você tem... Eu estou... Gênero, número e grau associado a você. Por isso que eu falei no começo da conversa que a descarbonização não é um problema do agro, é um problema universal. Do mundo inteiro. Portanto, tem um reflexo econômico óbvio. Nós aqui já temos algumas vantagens. Por exemplo, você falou da matriz energética. Nossa matriz energética tem 48% renovável. A do mundo é 14% renovável. E é 14% porque nós estamos no mundo, senão era 10, 11, 12, né? Nossa, 48%. Então, a matriz energética, que é um problema sério na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, não é para nós. O assunto está resolvido. Mas o uso da terra não, ainda é um tema a ser resolvido. Transformar a bioeconomia ou biodiversidade em renda também não está resolvido. Então, essas questões todas entram nesse grande debate de caráter econômico. Tem toda razão, é econômico, não é uma coisa meramente
acadêmicas de caráter ambiental. Não. O PSA está aí. Há quantos anos defendendo o PSA? Né? Há quantos anos? Finalmente foi regulamentado, vai funcionar. O Fiagro está aí, é uma novidade. Então, tem inovações que o Brasil está na frente do resto do mundo. Então, nós temos, como você falou, vantagens competitivas e comparativas que nos permitem dar um salto maior. Mas tem que quantificar isso, metrificar o sistema nosso, ter uma métrica para cada produto, para cada região do país, e metas muito claras para descarbonizar. Não acho porque é muito razão. Complexo, né? É muito complexo, ainda o assunto. E é variável, a diferencial é muito grande. Variedade de cana, você planta cana lá. Uma cana de primeiro corte, sequestra tantas toneladas de carbono. Uma de quinto corte, do 10º corte, muito menos. Cada variedade tem uma... Então, tem que ser bem estudado, tecnicamente, para ser irretorquível. Nós não podemos ir ao meio de negociação, mais ou menos. Melhores que os outros. Roberto, você sabe que a gente fica pensando essas coisas, a cabeça da gente vai dando, né? Aí você olha e vê toda essa revolução de algoritmo, de tecnologia da informação, você começa a falar assim, pô, isso também não é um bicho de 7 cabeças para você botar essa conta. Uma vez que você criou a metodologia, vai dar um certo trabalho, vai dar. Mas eu sei cada talhão quando ele produziu, você concorda comigo? Isso, exatamente. Eu sei a colheita em tempo real. Quer dizer, em tese, eu consigo, né, se eu tiver a metodologia, eu já vou lançando isso como uma ferramenta e consigo ver isso ser auditável, consigo ver um sistema funcionando em alta velocidade, com alta eficiência e com um custo mais reduzido. Por isso que eu falo que eu acho que nós do lado da produção, nós temos que estar conectados com essa conversa, ela vai virar dinheiro. Os pequenos produtores, vai ser difícil. Tem cooperativa para quê? Tá certo? Não pode agregar esse trabalho, tá certo? Então, veja que a gente tem aí uma possibilidade de se conectar essa conversa que eu acho que do mundo todo e ser transformacional e capturar valor no sistema de produção. Tá? Eu acho que esse é o pulo do gato aí. Aqui, viu, Alexandre, que eu estava colocando que você falou muito certamente que o difícil é desenvolver a metodologia, criar os parâmetros, os indicadores. Depois fica simples, né? Então, é isso que nós precisamos adotar, porque, às vezes, cada um vai querer... Por exemplo, soja, tem a ciclo precoce, ciclo médio, ciclo tardio. Nós podemos... Se você já tem a área em hectares, e você já tem quantas de ciclo precoce, quantas de ciclo médio, quanto de ciclo tardio, você já tem um número médio de quanto de carbono foi retirado do ambiente, né? Correto. Não precisa ser exatamente 100,25 da fazenda do Alexandre e a do Roberto foi 100,32. Quer dizer, esse excesso de querer ser hiper preciso que cria dificuldade no modelo. Eu entendo. Mas, Marcelo, vamos pensar nos assuntos dos nossos patrocinadores aí, né? Seja confiável, mas que seja de fácil implementação. Né? Concordo, mas dá para a gente pensar tanta coisa bonita aí que dá para fazer. Né? Você imagine que eu consiga identificar uma praga e ataque identifique rápido e vai lá com um drone, ou se eu tenho uma molécula nova que eu uso uma intensidade muito menor porque ela tem um poder muito maior, ou eu tenho um adubo que consiga converter mais rápido. Se tudo isso gera economia, porque aumenta a produtividade, usei menos energia, gerei um novo balanço, ou seja, teoricamente, a cada inovação que eu trago para o meu sistema, eu posso olhar ela sob muitos ângulos, inclusive o ângulo de carbono, tá certo? E aí entrar numa nova álgebra, né? Então, veja que é um sistema que, se a gente mudar o jeito de pensar, dá para construir, acho que rapidamente, as modelagens para a gente ter números objetivos, diretos e negociáveis. Né? E essa economia que você fala, Alexandre, está muito na linha, Marcelo, do nosso programa aqui. Essa economia não é do agro, é da nação, é do mundo, é da sociedade inteira no mundo. Então, a economia que o Alexandre cita é uma economia global, que o agro produz. Então, é conexão na veia, campo-cidade.
conexão na veia. É muito positivo esse projeto. Agora, vai dar trabalho, vai ter que pensar bastante, gastar matéria cinzenta nesse negócio aí e chegar a números críveis, né? Você fala que a soja, mais ou menos, tudo bem, mas a soja de Rondonópolis é diferente da soja de Maringá, né? Então, nós temos que considerar... Quantos anos de plantio direto, né? O que eu consegui fazer? Estou numa soja de primeiro ano, segundo ano, estou usando braquiária em rotação, usei milho, enfim. Nós precisamos medir isso que você falou, se a soja de Rondonópolis tem um índice, a de Maringá isso. tem. Agora, se as diferenças forem desprezíveis, nós claro. podemos ir simplificando a metodologia para ela ficar mais fácil, né? Agora já tem muita gente fazendo isso, né? Até esses tempos eu fiz um levantamento com uma empresa que até vai vir aqui fazer todo um trabalho de tipologia, fez um primeiro levantamento com a seringueira, porque falaram que a seringueira sequestra muito carbono, porque ela tem toda essa fase de crescimento, e da sangria em si, e ela está sempre sequestrando, e daí tem esse mercado voluntário, que é um mercado internacional, que tem essas certificadoras, então já é algo que está acontecendo no Brasil, não é verdade? Tem números internacionais, pelo que eu entendo. Carmen, tem muita coisa acontecendo, mas muito disperso. O primeiro ponto do meu observatório, do observatório GV, é organizar a informação, colocar tudo num lugar só. Você tem um banco de dados, tem tudo. Né? A Embrapa faz estudo, Piracicaba faz estudo, Rio Grande do Sul, está cheio, a seringueira tem estudo, a arroz tem... Mas é preciso consolidar isso tudo num grande sistema de dados, você possa trabalhar de forma articulada tudo, e não ficar pendurado. Agora, telefone para aquele cara, como é que é o negócio? Não, tem que estar tudo concentrado num lugar só, que é o primeiro ponto do observatório. Legal. O Roberto, nosso tempo aqui já está esgotado, e eu quero fazer aquela rodada final com o nosso time, mas antes eu quero lembrar os nossos internautas que o nosso programa tem um oferecimento de Syngenta, inovamos junto com você, e também o oferecimento de fertilizantes Mosaic. Se é Mosaic, faz a diferença, né? E então, Alexandre, sua mensagem final do dia aí, Alexandre. Bom, primeiro eu só queria agradecer a Carmen por ter vindo, pelo tempo, foi fantástica aí a participação, muito obrigado, prazer muito grande. Segundo, Marcelo, assim, o ponto alto do nosso debate, tá? Eu gostaria de deixar essa mensagem que eu acho que, de fato, descarbonização vai dar dinheiro, tá? Pode ser, eu vejo muita gente cética, mas eu acho que já virou a chave, sabe? Ah, não, lá em 70 e pouco teve um movimento parecido, não aconteceu nada comum. A minha impressão é que já está ficando um negócio grande. Tem muita empresa, a gente não pode falar de alguns negócios que a gente já está sabendo, né? São coisas grandes, de porte, assim, que vai virar. Eu acho que é um assunto global e que merece a atenção de todo mundo do campo. E aos colegas da cidade, a percepção, né, que se dá para economizar carbono na cidade, dá também, né? O agro é um grande, pode trazer uma contribuição muito grande para essa economia de carbono, que no final afeta a todos nós. Acho que essa, para mim, é a mensagem forte aqui do nosso encontro. Carmen, você como nossa convidada, a sua mensagem final. Bom, queria agradecer a todos vocês essa oportunidade maravilhosa de participar desse debate aqui tão quente, e eu também compartilho dessa percepção desse sequestro aí de carbono, de toda dessa parte de serviços ambientais, desse pagamento de serviços ambientais. Acho fantástico esse trabalho que o professor Roberto está fazendo, das métricas. Eu acho que isso vai trazer um esclarecimento maior para todo o Brasil, para todos os produtores, e agradeço muito vocês. Obrigado, Carmen. Seja você é muito bem-vindo aqui, e a gente espera te receber outras vezes, tá? Com muito prazer. Muito obrigado. Roberto.
Ô, Marcelo, você viu que uma hora eu saí daqui da televisão, eu estava procurando um livro da Carla. A Carla me deu um livro sobre bem-estar animal maravilhoso, viu? Então, eu estava procurando, mas não achei, que está lá na fazenda. O livro não está mais aqui. Eu levei para fazenda, não está mais aqui, não. Mas é isso mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo contemporâneo um período interessantíssimo, em que, na questão ambiental, o que havia no Brasil era uma tendência de castigar os errados, né? Castigar o que estava errado, com multa, com quebra de acesso ao crédito, enfim, era um castigo para quem fazia errado. E tudo está acontecendo hoje no mundo, a descarbonização, o PSA, esse financiamento, esses sistemas novos de crédito, e a descarbonização como processo muda esses sistemas. Acaba beneficiando quem faz certo. Isso é uma coisa nova, o que o Alexandre está dizendo é muito importante. Vai dar dinheiro para quem fez certo. Isso muda um pouco a nossa dicotomia entre céu e inferno. Fez errado, vai para o inferno. Fez certo, não, agora vamos ver na terra e vamos premiar quem fizer certo num programa de descarbonização legítimo, cientificamente conduzido para o bem do mundo. Eu acho que o Brasil está levando uma condição vantajosa em relação ao resto do mundo, porque nós já temos uma agricultura sustentável, claramente sustentável. Agora é metrificar isso e estabelecer metas. Vai demorar, não é uma coisa que faz num dia ou em 2 dias, vai demorar um tempo, tem que precisar de gente envolvida nesse processo todo, mas é um programa que vai fazer do Brasil um ator central na questão da descarbonização global. Eu queria deixar a minha mensagem final. Eu sou um grande apreciador de vinho e como brasileiro, fiquei muito feliz essa semana, porque a mídia brasileira deu um destaque muito grande por um prêmio que uma vinícola lá do Rio Grande do Sul, a Mitier, ganhou como o 3º melhor vinho Pinot Noir do mundo num concurso da revista Decanter lá na Inglaterra. E foram 18 mil vinhos testados, tudo às cegas, com código, e o vinho brasileiro da Andréia Milan, que é minha amiga, e da Jussiane Casagrande, que é uma enóloga muito, muito competente. As duas criaram essa empresa, pessoal, há 3 anos. Hoje eu falei com a Andréia, e eu quero convidar a Andréia qualquer dia para vir aqui no programa. Elas criaram essa empresa há 3 anos, começaram com 18 mil garrafas, foram para depois 58 mil, e esse ano já vão para 300 mil garrafas. Então, é um vinho de alta qualidade, e a gente fica muito feliz de ver os vinhos brasileiros ganhando prêmios, sendo reconhecido. Isso é uma prova que o Brasil é competente no agronegócio em muitas áreas. E uma coisa muito bacana que elas fizeram foi tentar entender primeiro o que o público queria, o que o cliente da cidade queria. E com isso, elas fizeram os blends, foram buscar as diferentes misturas, elas têm vários fornecedores e estão criando um negócio de muito sucesso, e qualquer dia a gente vai trazer elas aqui para falar conosco. Então, Marcelo, antes de terminar, Marcelo, permita dar um toque, você está dizendo aí. Vê que coisa maravilhosa. Andréa Milani, Carmen Pérez, Letícia, Carla de Freitas, Mônica Bergamaschi, as mulheres brasileiras do agronegócio estão sobressaindo brilhantemente. Bem-vindas, mulheres maravilhosas do agro brasileiro. É verdade, é verdade. Cada vez mais nós temos as mulheres vindo para o agro, e daqui uns dias será uma maioria absoluta, porque as mulheres são mais inteligentes e mais competentes do que a gente, né, Roberto? Isso é. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou do programa, bota um like aí, multiplica, por favor, com seus amigos,
O programa está crescendo a cada semana de audiência e a gente precisa muito da ajuda de vocês para que cada vez mais esse programa possa estar chegando no lar de todos os brasileiros. Muito obrigado por assistirem a gente até agora. Mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, Syngenta, inovamos junto com você, e Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz a diferença. Muito obrigado a todos, boa noite, e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos. Boa semana, gente. Boa semana para todos. Oferecimento Syngenta. Inovamos junto com você. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.